Boa noite a todos. Inicialmente, convidamos o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Gil Antônio Moreira, bispo diocesano de Jundiaí, a tomar assento à mesa. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor prefeito Ari Fossen e o palestrante doutor João Carlos José Martinelli. Esta presidência agradece e registra a presença das seguintes autoridades que já se encontram em local de destaque. O pastor Maurício Silva de Araújo, da Igreja Presbiteriana Independente. O segundo-tenente PM Milton Dutra Francisco, estando representado pelo capitão PM Elvis de Souza, comandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária. A secretária municipal de Integração Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, dona Maria Alice Fossen. Também cumprimentar o senhor Marcelo Canali, que é o vice-presidente do PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Também registrar o vereador eleito Mingo Fontebasso, que se encontra entre nós na plateia. Gostaria de convidar o bispo Dom Gil para que viesse tomar assento nesta presidência na condução dos trabalhos. Agradeço o senhor presidente da Câmara, doutor Luiz Fernando, por esta honra que me dá de aqui presidir essa sessão e dizer que é para nós, de fato, uma grande satisfação esse momento em que o município de Jundiaí declara como Dia Municipal do Nascituro o dia 8 de outubro. Né?
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário, vereador Marcelo Gastaldo, proceder à chamada dos senhores vereadores. Pois não, senhor presidente. Vereador Adilson Rosa. Vereadora Ana Tonelli. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Carlos Alberto Kubitsa. Vereador Cláudio Hermane Marcondes de Miranda. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Gerson Henrique Sartori. Vereador José Antônio Cachã. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado na presidência. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, segundo secretário. Vereadora Maria Helena Perdiz Negro. Vereador Roberto Conde de Andrade. E vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Segunda chamada, senhor presidente. Vereadora Ana Tonelli. Ausente. Vereador Carlos Alberto Kubitsa. Ausente. Vereador José Henrique Sartori. Ausente. E vereadora Maria Helena Perdiz Negro. Ausente. Com 12 senhores presentes e 4 ausentes, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Neste momento solene, vamos entoar o hino nacional brasileiro. Ouvir
Agora será dada a palavra ao vereador doutor Cláudio Miranda, autor do projeto de lei que deu origem à lei número 7.160, de 6 de outubro de 2008, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Nascituro, 8 de outubro, promovido pela Diocese de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria pedir licença para cumprimentar de forma especial Dom Gil, pastor Maurício, as autoridades das igrejas cristãs aqui presentes, também o prefeito Ari Fossi, e dizer, em poucas palavras, da minha alegria e do privilégio por poder ter apresentado esse projeto. E da gratidão também, agradecer aos vereadores que todos assinaram a tramitação de urgência. Cabe aqui uma explicação, quer dizer, a ideia desse projeto, que agora é uma lei municipal, surgiu aí no bojo das comemorações da Semana da Vida, por parte da Diocese. E encerrando no dia 8, com o Dia Municipal do Nascituro. E quando foi feita a reunião na Comissão de Defesa da Vida da Diocese, havia assim, pouco tempo para que fosse aprovado, elaborado um projeto, aprovado, votado na Câmara, aprovado e sancionado pelo prefeito. Então, eu queria agradecer aqui de coração a nossa assessoria, né, especialmente a Alexandre, o Nenê, as pessoas que se desdobraram com a documentação, agradecer aos funcionários da casa, a diretoria, a dona Vilma e todos os funcionários que aceleraram a tramitação, aos vereadores que assinaram a urgência do projeto, que votaram em regime de urgência, também à mesa que encaminhou rapidamente à prefeitura e ao senhor prefeito que sancionou também de forma bem célere o projeto, transformando em lei municipal, de forma que pudéssemos hoje, encerrando a Semana de Defesa da Vida, já estarmos aqui nessa sessão especial, comemorando pela primeira vez o Dia do Nascituro. E o Dia Municipal é incluído no evento, no calendário oficial de eventos. A importância dessa lei municipal é justamente de lembrar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas, e Jundiaí já tem outras iniciativas aqui na Câmara e também no Executivo, no sentido de valorizar a vida em todas as suas fases, em todas as suas circunstâncias. O salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu anotei aqui algumas frases que ele disse em um dos seus salmos, se dirigindo a Deus. E como Davi se dirige a Deus? Ele diz assim, que quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. O próprio Deus, coroando de glória e honra o ser humano, né, em todas as suas fases, não só na infância, na juventude, na velhice, né, na idade madura, mas também antes do seu nascimento, ainda no ventre da mãe. Fazes com que ele tenha domínio, como é essa honra, como Deus honra o ser humano, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Então, se o próprio Deus honrou dessa forma, né, o ser humano, nós temos que ter muito respeito, também honrar o ser humano em todas as suas fases de vida, né? E com tantas agressões que nós vemos nos nossos dias contra o nascituro, nós temos que criar situações como essa, né, dentro da limitação da atuação dos vereadores e até do Executivo Municipal,
mas criar situações para que a sociedade se lembre de que o ser humano ele foi revestido de honra e de glória pelo próprio Deus Criador, que o fez à sua imagem e semelhança, e que é um pecado gravíssimo, né, o atentar contra a vida humana. Então, eu queria de novo agradecer de coração a todos que colaboraram para que ainda esse ano conseguíssemos estar aqui nessa sessão especial, todos os vereadores, a nossa assessoria, aos funcionários da casa, também a prefeitura, na figura do senhor prefeito, que sancionou de forma bem rápida, e dizer que eu me sinto privilegiado e honrado por ter podido ter feito, ser o autor desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cláudio Miranda, por suas importantes ponderações. Prosseguindo, neste momento, convido o bispo diocesano de Jundiaí, Dom Gil Antônio Moreira, a fazer uso da palavra para nos falar um pouco sobre o nascituro e a dignidade da pessoa humana. Queria saudar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Ari Fossen, né, que sancionou a lei de criação do Dia Municipal, o Dia do Nascituro. Agradecer a ele por esse gesto de grande importância para as famílias jundiaienses e para a vida, afinal de contas. Saudar a sua esposa, Dona Maria Alice Fossen, que aqui está. Queria saudar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Luiz Fernando Machado, a quem eu quero cumprimentar festivamente também, porque é seu aniversário natalício hoje, não é? Celebrando o dia do nascituro, celebrar o dia do aniversário, tem um significado todo especial, sem dúvida. Com a presença da minha mãe ainda. Sua mãe está aqui, saudação a ela. Cumprimentos. Queria saudar esse excelentíssimo senhor vereador, doutor Cláudio Miranda, autor dessa lei do Dia Municipal do Nascituro. Agradecer a ele não só por esse gesto, mas por toda a sua luta em favor da vida. A sociedade jundiaiense é testemunha da luta de doutor Cláudio Miranda em favor da vida e contra o aborto. Saudar os demais senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais autoridades presentes. Quero saudar com muita fraternidade o pastor Maurício, que está aqui presente, Igreja Presbiteriana Independente, os demais irmãos de outras confissões religiosas. Saudar o excelentíssimo senhor vigário-geral, Padre Vladimir, que está aqui, na pessoa dele, saudar a todos os demais sacerdotes, diáconos. Queria saudar o doutor Malagode e o diácono Rosário, diretores do nosso Instituto Diocesano de Bioética, e saudar o diácono Osmar, que é o presidente, juntamente com a sua esposa, dona Ana Maria, presidentes da Comissão Diocesana em Defesa da Vida. E a todos os presentes, saudar com muito carinho e dizer da alegria de encontrar a todos nesta noite. Antes, propriamente, de falar a minha palavra, aquela que eu preparei para esta noite, eu gostaria de convidar a todos para vermos um pequeno documentário que será exibido agora. Som.
vendo estas imagens, não há como não elevar o pensamento a Deus e ver como é maravilhosa a obra de Deus. Deus criou tudo, diz o livro do Gênesis, e viu que era bom, mas quando criou a pessoa humana, viu que isto era muito bom. Portanto, é em nome de Deus que nós estamos aqui, estamos todos unidos para lutar por aquilo que vem dele, a vida. A vida é obra de Deus. A vida é sagrada para todos nós que cremos, que temos fé. E por isso nós lutamos por ela. Mas vou repetir uma coisa que eu digo sempre. Mesmo se uma pessoa não tivesse fé, pela sua própria inteligência, pela lógica, não poderia agredir a vida humana, porque ela descobriria, ela saberia que há nesta vida humana uma dignidade natural. Então, meus irmãos, meus amigos, é com grande satisfação que hoje me encontro aqui, unido a todos vocês, para a gente celebrar esta data histórica da cidade de Jundiaí. Agradecendo aos nossos governantes, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, agradecer esse empenho de todos em favor da vida, em defesa da vida. A oportunidade feliz que ora celebramos tem um significado de fato histórico para Jundiaí e também para toda a diocese, da qual nossa progressista cidade é o centro. Declarar uma lei municipal em favor da vida, em defesa do direito de nascer, é declarar publicamente para si e para a nação brasileira que esta histórica comuna do Estado de São Paulo é fiel reconhecedora da dignidade da pessoa humana e se opõe a todo movimento agressivo à vida. Oxalá todos os municípios assim agissem e se ajuntassem a nós e aos demais municípios que já o fizeram. Pois estou certo, queridos amigos, estou certo de que a defesa contra esta desastrosa revolução da morte que ameaça o povo brasileiro será vencida não pelos altos escalões apenas, mas através das bases municipais, pois é no município que, como afirmava o governador Covas, tudo se realiza, pois é aqui que vivem as pessoas concretamente. Todas as outras instâncias governamentais e políticas existem para as comunidades municipais. É assim necessário, é urgente, que os municípios se unam em defesa da nação ameaçada por projetos de leis contrários à dignidade da pessoa humana, desde sua origem na fecundação até sua morte natural. É na fecundação que tudo começa, é daí que toda a vida se desenvolve. Negar a uma criança o direito de nascer é extrapolar no uso do direito estatal e do direito individual dos adultos. A oportunidade da declaração do Dia Municipal do Nascituro coincide com duas datas expressivas de grande importância, uma nacional e outra mundial. A primeira é a celebração dos 20 anos da promulgação da Constituição Brasileira, momento histórico da nossa pátria, que viu aperfeiçoada e modernizada a sua Carta Magna, feita com ampla participação popular. Daquele movimento, todos nós que estamos aqui, ao menos aqueles que já eram adultos há 20 anos atrás, participamos desse momento histórico da nação, da construção de uma nova Constituição. Estamos celebrando festivamente em todo o Brasil os 20 anos em que o deputado Ulisses Guimarães levantou solenemente aquela Carta Magna e foi aplaudido pela nação brasileira.
uma carta magna de fato, que correspondia ao desejo, à consciência do povo desta nação. A segunda data comemorativa é justamente os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada no dia 10 de dezembro de 1948. Todos nós estamos preparando a festa dos 60 anos. No caso brasileiro, o Dia Municipal do Nascituro vem confirmar a adesão do povo jundiaiense à Carta Magna Brasileira, que garante em seu artigo 5 a inviolabilidade do direito à vida, sem distinção de qualquer natureza. Lutar em favor da vida no Brasil, contra a cultura da morte, se torna, assim, um direito e um dever democráticos, pois não agir nesta direção é trair o que nosso povo construiu de forma participativa e madura há apenas 2 décadas. No caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a iniciativa do Poder Legislativo e do Poder Executivo de Jundiaí representa a fidelidade irrenunciável ao seu artigo 3º, que diz: todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando vemos que a maioria dos abortos realizados em países que já caíram no clamoroso engano de legalizar o aborto são realizados de maneira violenta, concluímos que há uma lamentável hipocrisia praticada entre os subscritores da Declaração dos Direitos Humanos e a admissão de medidas contrárias à vida humana, pois na mesma Declaração Universal, artigo 5, encontra-se registrado a seguinte formulação: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Muitos aqui, naturalmente, terão visto aquele documentário Um Grito Silencioso, já exibido, inclusive, aqui nesta Câmara Municipal. E vimos a que tortura é submetida a criança que é retirada do útero da mãe, daquela maneira que se exibe naquele filme. Na verdade, queridos cidadãos e cidadãs aqui presentes, estamos assistindo atualmente passar pelo mundo um ar nocivo de regresso a tudo que foi conquistado, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em favor dos valores inalienáveis da pessoa humana, e é necessária uma atitude urgente, uma verdadeira contra-revolução para garantir à raça humana o seu estado de direitos e proteção à dignidade natural. Será que vamos ter outra vez, Deus nos guarde, será que vamos ter que ver acontecer outra vez o terrível genocídio nazista, o autoritarismo fascista, o totalitarismo marxista dos anos 30, a impor medo, ódio e destruição de vidas humanas? Será que vamos assistir a esse regresso? Quando parecia que tudo já estava sendo registrado no passado, vemos nascer no mundo um movimento contrário à dignidade da pessoa e da vida. É preciso, de fato, nos unirmos. Pessoas de credos diferentes, mas que creem na vida e no Deus da vida. É preciso que nos unamos, pessoas de vários grupos, religiosos ou não, em defesa da obra de Deus, da pessoa humana. A Semana da Vida e o Dia Nacional do Nascituro, estabelecidos pela CNBB, a partir da sua 43ª Assembleia, acontecida em 2005, vem colaborar com o povo brasileiro na luta a que ele tem direito, em defesa da vida, da Constituição e da Declaração dos Direitos Universais da Pessoa Humana. É preciso que alguém grite socorro em lugar das crianças que estão ameaçadas nos ventres maternos e a quem é negado até mesmo este grito pessoal.
É preciso que as consciências dos adultos e das adultas não sejam amortecidas por imposições e raciocínios falsos, enganosos, e que sejam honestas, corajosas em defender os indefesos, não permitindo que este ar funesto que hoje ronda a humanidade prevaleça e venha ameaçar o que já foi conquistado. É preciso continuar proclamando que a criança que está sendo gerada é um sujeito de direitos, que só podem ser garantidos pelos que já nasceram. É preciso continuar proclamando que a solução para a gravidez inesperada ou indesejada não pode ser o assassinato do bebê. É preciso continuar proclamando que o Estado não pode se arvorar no pretenso direito de ser dono da vida de seus cidadãos, pois ele, na verdade, deve ser seu protetor. O direito à vida é um direito natural, não um direito criado por alguma lei. Diz a Lígia Krzewiaski, grande jurística de Lublin, o Estado que organiza os atentados contra tal direito não é democrático. O homem não pode ser privado de tal direito nem pelo Estado onde vive e nem pela comunidade internacional, pelo simples motivo de que esse direito não pertence ao Estado ou outro sujeito, mas sim ao homem. O texto está citado no Lexicon, que foi publicado pela Pontifícia Comissão da Família da Santa Sé Apostólica. O nascituro é a criança ainda sem voz, sem mesmo a voz do choro, que está no ventre materno e se preparando ou já preparada para nascer. E espera muito de nós. Não lhe neguemos a nossa mão, a nossa proteção, a nossa defesa, o nosso apoio. Somente nós poderemos salvar esta criança da insensibilidade e da insanidade humanas e do desrespeito dos abortistas. Há poucos dias vimos numa palestra na Cúria Diocesana uma linda poesia que terminava com esta expressão, mais ou menos assim: graças a Deus, nascemos nós antes dos abortistas. Parabéns, Jundiaí, parabéns, senhor prefeito, parabéns, Câmara Municipal, pois de hoje em diante, mais uma bandeira de princípios é erguida em ti, pelos seus dignos governantes, em nome de seu povo. Muito obrigado. Agradeço em nome de todos os presentes as ilustrativas e, como sempre, profundas reflexões de Vossa Excelência Dom Gil. Em continuidade, dou a palavra ao ilustríssimo senhor Dr. João Carlos José Martinelli, que nos falará sobre os direitos do nascituro. Eu preferia a tribuna, mas como eu estou um advogado de peso, eu vou pedir licença para ficar na mesa. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, a começar por Dom Gil, prefeito Ari Fossi, Luiz Fernando, meu ex-aluno e grande amigo hoje, aos vereadores presentes, ao Dr. Cláudio Miranda. É com imensa satisfação que eu estou hoje nesta casa e garanto que meu falecido pai, que foi vereador por 7 vezes, estaria muito feliz em participar dessa solenidade, porque durante todas as legislaturas ele sempre teve como escopo, como meta, a defesa dos interesses todos os interesses que podemos até chamar de interesses divinos.
Ele foi um homem da igreja e foi um homem para a igreja, foi um homem público voltado aos interesses das causas que a igreja sempre trabalhou. Então, seria uma noite muito especial para ele, e ele hoje está aqui, com certeza, presente em espírito. E fiquei também muito feliz com a lembrança de alguns vereadores, inclusive do prefeito, Dr. Ari Fossi, falando sobre a figura do meu pai. Isso também nos emociona. Sempre que eu venho nessa casa, eu lembro muito da figura do meu pai e, principalmente, do seu trabalho voltado às coisas de Deus. Eu gostaria de falar rapidamente. A nossa Constituição, logo no seu artigo 1º, diz que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é o regime jurídico-político adotado pela República Federativa do Brasil, ao lado da cidadania, da soberania, do pluralismo político, do direito social ao trabalho, coloca a dignidade humana. A dignidade humana, sob o prisma filosófico, ela busca o homem sempre como um fim, não como um meio. Ou seja, as ciências devem estar voltadas para aprimorar a satisfação dos interesses, das necessidades fundamentais do ser humano. Sob a ótica jurídica, evidentemente, a dignidade da pessoa humana se constitui no vértice do ordenamento jurídico. Não há nada mais importante juridicamente do que a busca permanente da dignidade do ser humano. E o princípio jurídico da dignidade se fundamenta exatamente na pessoa humana, que pressupõe, logicamente, uma condição objetiva, que é a vida, o direito à vida. A Constituição Federal assegura no artigo 5º esse direito de forma inviolável. Agora, o que causa maior espanto é que muitas pessoas e alguns operadores do direito ainda discutem questões relacionadas ao direito à vida. Ora, a própria Constituição dispõe que existem cláusulas pétreas, cláusulas imutáveis, cláusulas que não admitem emenda constitucional, que poderia, por exemplo, modificar, como existem algumas emendas que introduzem novos preceitos constitucionais, e existem emendas que alteram outros preceitos constitucionais, mas o direito à vida é imutável. A Constituição, no seu inciso 4º do artigo 60, diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional que tende a abolir os direitos e garantias individuais. O direito à vida é o principal, é o bem jurídico de maior valia em nossa Constituição. E, como tal, não pode ser modificado. Então, nós não podemos falar em pena de morte, falar em aborto, porque a nossa Constituição tem uma cláusula pétrea que não admite mudança dos direitos e garantias individuais. Posso lhes garantir que quaisquer discussões sobre esse assunto são desfundadas de fundamento jurídico, ou são criadas com o intuito de perverter a ordem constitucional, porque ela é bem clara, expressa e definida. Além disso, nós teremos a seguinte pergunta: quando começa a vida? Já que ela é uma cláusula pétrea, o direito à vida é uma cláusula pétrea da Constituição. Quando começa o direito à vida? Outras discussões surgiram. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal promoveu audiências públicas tentando discutir essa questão, mas, desculpem a expressão, choveu no molhado, porque as conclusões são lógicas, elas estão cabalmente demonstradas e expressamente previstas em lei. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de participar de 3 dessas
4 audiências públicas que o Supremo realizou com relação ao quando se inicia a vida. Nós já sabemos que o Brasil, ao subscrever o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional, no seu artigo 4, o Brasil aceitou o que está exposto lá. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Assim, a vida merece tutela legal desde a concepção. Isso é expresso na legislação. O Conselho da Europa, que é o órgão legislativo que hoje tem suas recomendações seguidas por toda a comunidade europeia, definiu o que é um ser humano. Desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, aquela diminuta célula já é uma pessoa e, portanto, intocável. E o nosso direito civil, nosso direito privado pátrio, dispõe no seu artigo 2º: a legislação põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E eu tive a curiosidade de, ontem à noite, colecionar na legislação alguns outros direitos expressos do nascituro. Então, nós encontramos, evidentemente, o direito à vida no artigo 5º da Constituição Federal. Mas o Código Civil, no artigo 1596, 1597, diz que ele também tem direito à filiação, que ele tem o direito de ser contemplado por doação, cuja validade do ato de doação será consolidado com aceitação por seu representante legal, artigo 542 do Código Civil Brasileiro. Ele tem direito ao seu reconhecimento espontâneo pelo pai como filho, direito a saber, a ter uma paternidade. Tal procedimento de reconhecimento pode preceder ao nascimento. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 1609 do Código Civil. Ele tem o direito de receber a herança, artigos 1784, 1798, 1799, inciso 1, e 1800, parágrafo 3º. Eu até anotei o caput do artigo 1784. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, da abertura da eventual herança, do eventual testamento. O nascituro tem direito a um curador que zele pelos seus interesses em caso de incapacidade de seus genitores. Artigos 160, 1633 e 1779 do Código Civil. O direito de ser reconhecido como filho, tomando parte numa eventual ação investigatória e representado pela mãe. Essa não está na lei, mas é uma orientação da jurisprudencial dominante, ou seja, há inúmeros julgados e reiterados dizendo que ele pode proceder, através de sua mãe, a uma ação de investigação de paternidade. O direito aos danos morais pela morte do pai, sendo que o fato de não tê-lo conhecido influenciará na fixação do quantum indenizatório, também orientação da jurisprudência. O direito a alimentos, orientação da jurisprudência, porém já existe, tramitando, um projeto de lei no Congresso Nacional outorgando expressamente alimentos ao nascituro. O direito à integridade física, também orientação da jurisprudência. O direito a uma adequada assistência pré-natal, artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. O direito à posse de bens que lhe assistam, desde que o seu representante legal tenha conhecimento, ele pode tomar posse de bens que lhe serão
passados por herança. Artigos 877 e 878 do Código de Processo Civil Brasileiro. E vale ressaltar que o artigo 1597, inciso 4º do Código Civil, presume concebido na constância do casamento o filho havido a qualquer tempo, quando se tratar de embrião excedente decorrente da concepção artificial homóloga. Com isso, estão protegidos, além dos direitos do nascituro, também os do embrião fertilizado in vitro. Além desses aspectos legais, nós podemos, mesmo operadores do direito, vamos buscar na ciência, porque a ciência e a fé cristã caminham juntos. Nós vamos buscar argumentos também na área científica. No aspecto científico, eu cito aqui texto do Jornal da Universidade de São Paulo, edição de 22 de março de 2004, que relatou a opinião de seus pesquisadores no sentido de que o embrião, mesmo com algumas horas de existência, já é um ser humano. A partir desse fundamento, as pesquisas que envolvam o sacrifício de embriões humanos, eufemisticamente denominadas de clonagem terapêutica, são inaceitáveis, pois desvirtuam o próprio sentido da investigação científica. Por outro lado, aceitar o fato de que após a fecundação um novo indivíduo começou a existir já não é uma questão de gosto ou de opinião. A natureza do ser humano, desde a concepção até a velhice, não é uma hipótese metafísica, mas uma evidência experimental. Então, tanto juridicamente como cientificamente, a vida começa com a concepção. Quaisquer argumentos contrários estão esbulhando a nossa legislação. São evidentemente forçados por pessoas enfraquecidas em sua fé e distantes dos sentimentos religiosos e, principalmente, do respeito ao princípio da dignidade humana. A proteção dos valores morais, sem os quais a sociedade entra em decomposição, é um ato de legítima defesa social, sendo a democracia o sistema que mais genuinamente respeita a dignidade humana, o que suscita a preservação destas normas. E nós não precisaríamos nem ficar reiterando esse aspecto, porque, como já lhes disse, é uma cláusula pétrea, é uma cláusula imutável o direito à vida. A corrente favorável a qualquer tipo de aborto se assenta no enfraquecimento da fé, combatidos nessa época, evidentemente, pelo espírito do século, que facilita a proliferação de teorias e usos contrários às leis naturais e divinas. Infelizmente, hoje nós vivemos uma cultura do consumismo, uma cultura em que ter é mais importante do que ser. E isso leva as pessoas a se depararem com outros valores, a colocarem as coisas materiais acima dos bens espirituais. Isso acarreta uma série de problemas, porque traz a fragilidade intelectual, a falta de formação crítica, a aceitação, a massificação e a alienação dirigida pelo poder econômico, que exatamente não quer que as pessoas pensem, que ajam de acordo com os seus ditames consumistas, para que as pessoas sejam manipuladas a bel prazer das correntes econômicas. Está mais do que na hora de fortalecermos os verdadeiros princípios cristãos, respeitando-se o que está na lei, respeitando-se a dignidade humana e a preservação de criaturas vivas em geral. A ciência jamais poderá se sobrepor ao exercício da cidadania. Ao contrário, ela deve estar sempre a seu serviço. Muito obrigado. Também a vossa
senhoria, agradeço pelas informações e considerações, doutor João Carlos José Martinelli. E, por fim, permitam-me, neste ato, também me manifestar. Excelentíssimo senhor prefeito Ari Fossen, reverendíssimo senhor Dom Gil Antônio Moreira, professor Martinelli, eu havia preparado aqui em algumas folhas o discurso que haveria de ser feito pelo, então, representante do Poder Legislativo, que me honra muito estar nessa oportunidade. Mas entendo, Dom Gil, que após as considerações feitas por Vossa Excelência, após as palavras do meu professor, do Martinelli, com quem tenho uma relação muito boa e tenho um orgulho muito grande de ter sido aluno, entendo que não há mais o que acrescentar. Gostaria que ficasse consignado na ata eletrônica do Poder Legislativo, enquanto discurso desta Casa, enquanto discurso desta presidência, a fala de Vossa Excelência e a fala também do professor Martinelli. Entendo que, desta forma, o Poder Legislativo se sente absolutamente contemplado com as considerações feitas e nos sentimos absolutamente representados pelas falas tidas aqui nesta noite, não havendo necessidade para que eu profira mais nenhuma palavra em razão do que aqui foi dito ter sido muito bem dito pelo Dom Gil, com a sua capacidade, com a sua competência, com o seu brilhantismo de sempre, e também com as palavras do professor Martinelli, que muito bem esclareceu a todos nós aqui presentes com relação ao tema Dia do Nascituro. Então, me sinto absolutamente contemplado, entendo que o Poder Legislativo, de uma forma geral, também se sente abrindo, assim, desta forma, abro mão da fala da presidência da Câmara. A Câmara Municipal de Jundiaí rende, assim, de modo singelo, porém marcante, a sua homenagem à Diocese de Jundiaí, na pessoa do bispo diocesano Dom Gil Antônio Moreira, pela instituição do Dia do Nascituro. Antes de encerrar os trabalhos, naturalmente vamos entoar o hino de Jundiaí, e eu gostaria também já de quebrar o protocolo, prefeito Ari Fossen, antecipando as comemorações, cumprimentar o bispo Dom Gil pelo seu aniversário, que é amanhã. Eu irei retribuir a gentileza. E desta maneira, vereador Júlio, vereador Tico, vereador Cláudio Miranda, vereadora doutora Silvana, vereador Val, vereador Zé Dias, vereador Doca, se me permitem quebrar mais uma vez, gostaria de antecipar e cantar um parabéns para você, ao bispo Dom Gil. O vereador Marcelo Gastaldo irá puxar aqui o parabéns. Por favor, Marcelo Gastaldo. Antes de encerrar os trabalhos, convido todos a entoar o hino de Jundiaí. A terra querida é Jundiaí, meus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. A terra querida é Jundiaí, meus filhos amantes são de ti. Saudades me levam os que passam por aqui. Terra gentil, altruísta, quem tinha orgulho por seres bem paulista. Teus filhos com devoção marcham pra luta como heróis cheios
Agradeço às autoridades e a todos que honraram esta casa com a sua jubilosa presença. Agradeço aos funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí a dedicação que tornou possível esta cerimônia. E com a graça divina, declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos, uma boa noite.